Fala aí, investidor, beleza? Mais um dia de análise de indicadores fundamentalistas e hoje vamos fazer uma comparação entre as duas maiores varejistas do momento. A Magalu, antiga Magazine Luiza, e a Via, antiga Via Varejo. Vamos fazer uma análise completa em 5 grupos de indicadores. Os de valuation, de eficiência, rentabilidade, endividamento e crescimento. Então fica aí, vamos para a análise sem enrolação. Iniciando aqui a análise comparativa entre as duas principais empresas do varejo, a Via, antiga Via Varejo, e a Magalu, antiga Magazine Luiza. Primeira coisa que a gente consegue ver nos indicadores de valuation é que nenhuma das duas distribui dividendos, o que é um ponto bastante ruim para as duas. A gente vai iniciar aqui com os indicadores de valuation das duas empresas. Aqui a gente vai fazer uma avaliação do P sobre L das duas empresas, lembrando que o P sobre L é uma relação entre o preço atual da ação e os lucros produzidos pela empresa. E aqui a gente consegue ver que as duas ações estão com o P sobre L negativo, que indica pra gente que a ação não está tendo lucro, está tendo sempre prejuízo. Isso porque o indicador é P sobre L e o preço nunca pode ser negativo. Então o lucro é negativo e lucro negativo é prejuízo. Mas a gente consegue ver aqui que o indicador de P sobre L da Magalu está muito pior do que o da Via Varejo. Então nesse quesito aqui a Via Varejo sai na frente. Mas se a gente olhar o gráfico do histórico do P sobre L das duas empresas, a gente consegue ver que o indicador da Magazine Luiza sempre foi bastante alto. A empresa sempre foi negociada a patamares muito altos. Comparando com a Via Varejo, a gente consegue ver que o indicador já foi mais baixo. Mas uma coisa importante que a gente consegue ver nesses gráficos aqui é que a Magazine Luiza somente nesse ano está com um P sobre L negativo. Se comparado com a Via Varejo, ela esteve em 2021, em 2019, em 2018, em 2016. Isso significa que a empresa teve muito mais períodos de prejuízo do que a Magazine Luiza. Outro indicador bastante importante de valuation é o P sobre VP. Ele indica pra gente uma relação entre o preço atual da ação e o seu valor patrimonial. Lembrando que o indicador, para ser considerado barato normalmente, ele deveria estar abaixo de 1,5. E se o indicador estiver em 1, significa que a ação está condizente com o seu valor patrimonial. Bom, a gente consegue ver aqui que o indicador P sobre VP da Via Varejo está em 0,89 e o da Magazine Luiza está em 2,68. Com isso a gente já consegue ver que a ação da Magazine Luiza está mais cara com relação ao valor patrimonial do que a ação da Via Varejo. Mas uma coisa importante que a gente consegue ver aqui no indicador da Via Varejo é que ele está abaixo de 1. Significa que ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Já aqui na Magazine Luiza, a gente pode ver que o indicador está acima do que é o ideal. Então, normalmente, ela está sendo considerada cara. Então, aqui mais um ponto para a Via Varejo. Agora, a gente vai ver os indicadores de endividamento das duas empresas. Começando com a dívida líquida sobre o EBITDA. Lembrando que o EBITDA são os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. E a dívida líquida sobre o EBITDA indica pra gente em mais ou menos quantos anos a empresa conseguiria pagar as suas dívidas se ela usasse o EBITDA inteiro para esse pagamento. O ideal desse indicador é que ele seja menor do que 3, ou seja, naturalmente a empresa conseguiria pagar as suas dívidas utilizando o EBITDA inteiro em até 3 anos. O que seria muito bom. Mas a gente já consegue ver que isso não acontece em nenhum dos dois casos. Sendo que na Magazine Luiza está em 4,96 e na Via Varejo está em 7,88. Sendo assim, nenhuma das duas empresas está num bom patamar. Sendo que a Magazine Luiza conseguiria pagar a sua dívida em 5 anos e a Via Varejo pagaria sua dívida em aproximadamente 8 anos. Isso já naturalmente mostra pra gente que nenhuma das duas empresas tem o seu endividamento controlado. Então, nesse quesito de dívida líquida sobre o EBITDA, o ponto vai para a Magazine Luiza. O segundo indicador de endividamento que a gente vai avaliar é a liquidez corrente. Ela indica pra gente a capacidade que a empresa tem de pagar as suas dívidas de curto prazo, sendo ela ativo circulante sobre passivo circulante, sendo que o ativo circulante são os ativos atuais e a receber nos próximos 12 meses, e o passivo circulante são os passivos atuais e a serem pagos nos próximos 12 meses. O ideal desse indicador é que ele seja maior do que 1, indicando que a empresa conseguiria pagar, se ela quisesse, as suas dívidas de curto prazo com os ativos de curto prazo. Aqui, infelizmente, a Via Varejo não tem esse indicador acima de 1, sendo que aqui a Magazine Luiza tem um indicador acima de 1. Ou seja, na Via Varejo, o seu passivo é aproximadamente 8% maior do que o seu ativo circulante. E na Magazine Luiza, o seu ativo circulante
circulante é aproximadamente 64% maior do que o seu passivo circulante. Então aqui a gente pode dizer que nesse quesito a Magazine Luiza está com maior controle sobre a sua dívida de curto prazo. Então até o momento temos 2 pontos para a Magazine Luiza e 2 pontos para a Via Varejo. Agora falaremos dos indicadores de eficiência, começando com a margem EBITDA, que é uma relação clara entre o EBITDA da empresa e a sua receita inicial. O ideal desse indicador é que ele seja acima de 10%, mas no caso das empresas de varejo a gente sabe que as margens são muito menores, então a gente consegue baixar essa média para 5%, para ser uma média positiva. E mesmo assim, nenhuma das duas empresas consegue atingir a média de 5% de margem EBITDA, sendo que a Via Varejo está um pouco melhor do que a Magazine Luiza, sendo que o indicador margem EBITDA da Via Varejo está em 3,39 e o da Magazine Luiza está em 2,81. Então aqui é mais um ponto positivo para a Via Varejo. O segundo indicador de eficiência que a gente vai avaliar é a margem líquida, a grande queridinha dos analistas. Ela indica pra gente uma relação entre o lucro final da empresa e a sua receita inicial. O ideal desse indicador é que ele também seja acima de 10%. E claro, a gente sabe que nesse momento nenhuma das duas empresas está dando lucro, então esse indicador vai ser negativo. Mas a gente consegue ver que mesmo no prejuízo, a Magazine Luiza está melhor do que a Via Varejo, estando com o indicador em menos 0,17, enquanto a margem líquida da Via Varejo é menos 1,92. Então, nesse caso, a eficiência das duas empresas está muito ruim, mas a da Magazine Luiza está menos pior. Lembrando, pessoal, que isso é um retrato do momento. Se essa análise está ajudando você de alguma maneira, deixe seu like e inscreva-se no canal. Pra gente, isso é muito importante. O que para você demora um segundo, pra gente vale muito. E também não deixe de acionar o sino da notificação para não perder nenhum vídeo que nós postamos. Mas antes de continuar, eu vou deixar 2 presentes na descrição do vídeo para vocês, e os 2 são grátis. O primeiro é um e-book ensinando você a avaliar as ações do início ao fim. E o segundo é um mini curso gratuito de 3 horas, com 3 aulas de 1 hora em cada com os melhores analistas da Suno Research, a maior casa de análise do Brasil. É só clicar no link aí embaixo e fazer o download. Não perca tempo, se desenvolva. Agora vamos voltar para a análise. Agora a gente vai analisar os indicadores de rentabilidade, começando com o ROI, que é uma relação entre o lucro líquido da empresa e o seu patrimônio líquido. Mas claro, como a gente já sabe, as empresas não tiveram lucro, então esse indicador também vai ser negativo, mas vamos ver quem está menos pior. Nesse momento, o ROI da Magazine Luiza está em menos 0,55 e o ROI da Via Varejo está em menos 10,38. Então, nesse caso, o indicador da Magazine Luiza está melhor do que o indicador da Via Varejo, pois ele está mais próximo do positivo. Então, nesse caso aqui, é mais um ponto para a Magazine Luiza. Mas isso é muito ruim para as duas empresas. Mostra que você não está tendo um bom gerenciamento do seu negócio. E agora vamos ver o último grupo de indicadores, os indicadores de crescimento. Iniciando aqui a análise com o CAGR das receitas dos últimos 5 anos, que indica pra gente uma média ponderada do crescimento das receitas dos últimos anos. O ideal desse indicador é que ele seja acima de 5%. E a gente consegue ver aqui que a Magazine Luiza está com um crescimento das suas receitas bastante positivo, em 29,98%. E a Via Varejo, por outro lado, está com um crescimento de 9,29%, que é acima dos 5%, que é o indicado. Mas o da Magazine Luiza está muito superior, estando praticamente 3 vezes maior. Ou seja, a Magazine Luiza vem tendo um crescimento das receitas muito maior do que o da Via Varejo. Então a gente tem que ficar de olho dos próximos anos para ver como é que vai ficar esse crescimento de receitas. Será que a Magazine Luiza vai continuar com um crescimento desse? Não sei. Mas nessa foto, nesse período, está muito bom o crescimento das receitas da Magazine Luiza. Agora vamos avaliar o gráfico de lucro líquido das empresas. Aqui no gráfico da Magazine Luiza a gente consegue ver que a gente, em grande parte do tempo, a empresa possui lucros. Mas na Via Varejo a gente já não pode dizer o mesmo. A gente consegue ver períodos diversos de prejuízo. Então agora a gente vai fazer um resumo do que nós vimos. A gente consegue ver que no Dividend Yield as duas empresas estão similares, não estão distribuindo dividendos. No P sobre L, a Via Varejo leva vantagem. No P sobre VP, a Via Varejo também leva vantagem. Na margem EBIT, a Via Varejo leva vantagem com relação à Magazine Luiza. Na margem líquida, a Magazine
Magazine Luiza leva vantagem em cima da Via Varejo. Na dívida líquida sobre o EBIT, a Magazine Luiza está melhor do que a Via Varejo. Na liquidez corrente, a Magazine Luiza também está melhor do que a Via Varejo. Nos indicadores de rentabilidade, a gente consegue ver que no ROI, a Magazine Luiza também foi melhor do que a Via Varejo. E no último indicador de crescimento das receitas, a Via Varejo tomou um baile da Magazine Luiza. Então, no geral, a gente consegue ver que a Magazine Luiza foi melhor do que a Via Varejo, tendo 5 posições positivas e somente 3 negativas. Mas claro que isso é uma análise do momento, você tem que estudar o case das duas empresas. Cada uma tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Se você chegou até aqui é porque essa análise está realmente te ajudando, então deixe seu like e inscreva-se no canal. E se você não tem tempo para fazer esse tipo de análise que nem eu fiz aqui, eu vou deixar um link aqui com a assinatura da Suno Research, a maior casa de análise do Brasil. E a assinatura que eu estou deixando aqui embaixo no link é a de melhor custo-benefício. E você, além disso, tem 7 dias grátis para desistir depois da assinatura, caso você ache que não vale a pena. Essa assinatura te dá 3 carteiras recomendadas, sendo uma de valor, uma de dividendos e uma de fundos imobiliários. Além disso, ela te dá diversos relatórios e análises individuais de cada ação com seus pontos positivos e negativos e o preço máximo de compra e de venda. Fora isso, você pode tirar todas as suas dúvidas com os analistas da Suno. Então não perde tempo, clica no link aqui embaixo e dá uma lida no prospecto. Então é isso, pessoal. Essa foi a análise comparativa entre a Magazine Luiza e a Via Varejo. Um abraço e até a próxima!